Ligações com vozes sinistras no meio da noite, reflexos estranhos no espelho e figuras fantasmagóricas inexplicáveis com avisos ameaçadores. Lá nos anos 2000, muitos filmes chegaram aos cinemas e nas locadoras com fantasmas querendo se vingar ou mesmo passar uma mensagem que mudaria a vida de alguém. Mas claro, tinha que dar uns bons sustos antes de falar o que queria, né? Porque se Pânico de 96 influenciou toda uma onda no final dos anos 90 com os slashers adolescentes, o mesmo dá pra dizer de O Sexto Sentido de 99 com um terror sobrenatural na década seguinte, com longas protagonizados por grandes astros do cinema. No vídeo de hoje, trago o primeiro volume de filmes sobrenaturais com foco nessas produções dos anos 2000. Separei só alguns para essa primeira lista, mas se vocês curtirem eu trago mais volumes pra gente relembrar outros filmes dentro dessa temática, beleza? Anjos do Além, Libélulas e Mariposas. Aperta o play e vem comigo. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações porque toda semana tem conteúdo novo. Os vídeos longos têm saído às terças, que eu chamo de terças de filmes encontrados, e nas quintas eu sempre publico um short também. Como eu comecei esse vídeo citando O Sexto Sentido, vale contextualizar o enorme sucesso que ele foi ali no final de 99 nos cinemas e nos anos seguintes nas locadoras. O longa, que contava a história de um psicólogo que tenta ajudar um garotinho que vê pessoas mortas, foi realizado com um orçamento de 40 milhões de dólares e chegou aos cinemas nos Estados Unidos em 6 de agosto de 1999, enquanto por aqui chegou no mês de outubro, lá no dia 22 do mesmo ano. Somando a bilheteria doméstica e a internacional, O Sexto Sentido fez por volta de 673 milhões de dólares no mundo todo, e foi realmente uma sensação por conta de sua reviravolta final, e claro, não somente por isso, por ser um filme incrível por completo, e por conseguir tocar tanto as pessoas. Compartilhando um pouco da minha experiência com o filme, eu não pude ver no cinema, mas ganhei a recomendação de uma pessoa muito especial e que sempre que eu revejo o filme lembro dela. A minha avó paterna. Lembro de uma tarde na casa dela e que ela me contou que tinha ido ver no cinema e que o filme era muito bom, que todo mundo precisava assistir. Eu consegui assistir no ano seguinte, quando consegui uma fita copiada da versão dublada do longa, e que inclusive rodou a família toda, porque todo mundo queria emprestar dessa fita. Mas bem, O Sexto Sentido foi um baita sucesso. Recebeu 6 indicações ao Oscar em 2000 nas categorias de melhor filme, diretor, roteiro, atriz coadjuvante para Toni Collette, ator coadjuvante pro Haley Osment e melhor ator pro Bruce Willis. Dentro dessa temática sobrenatural, era de se esperar que muitos outros filmes protagonizados por um nome de peso viriam, assim como aconteceu com O Sexto Sentido e o Bruce Willis, ainda que por fim não tenham alcançado os mesmos números em bilheteria ou boa recepção da crítica, como foi o caso do filme do Shyamalan. O primeiro filme que eu trago pra gente relembrar no vídeo de hoje é O Mistério da Libélula, do diretor Tom Shadyac, que conta com Kevin Costner e a Kathy Bates no elenco, e que foi lançado em 30 de maio de 2002 nos cinemas brasileiros. O filme conta a história de um médico chamado Joe, interpretado pelo Kevin Costner, que passa a focar sua rotina completamente no trabalho após a perda trágica de sua esposa, também médica, que morreu em um acidente de ônibus enquanto trabalhava ajudando os habitantes de uma aldeia. Um tempo depois da morte dela, o Joey começa a receber estranhos sinais envolvendo libélulas, inseto pelo qual a esposa dele era apaixonada por conta de uma marca de nascença em seu ombro, um hemangioma familiar que o avô dela também tinha, um sinal de nascença que se repete de geração em geração. I think it's interesting too because dragonfly is in the Indian totem, the animal medicine cards, the shatterer of illusions. And in that shattering of illusions, I think there is great freedom. E à medida que eventos inexplicáveis acontecem em volta do Joe, como objetos se movendo sozinho, figuras de libélulas aparecendo de formas inusitadas e pessoas que tiveram a experiência de quase morte com recados vindos do além, o Joe começa a deixar seu ceticismo de lado e aos poucos começa a acreditar que a sua esposa possa de fato estar querendo se comunicar com ele. I felt like she was in the house. Emily's dead, Joe. The signs are everywhere. There's something going on. I feel like I'm losing my mind. Are you prepared for what's on the other side?
PG-13 at theaters Friday. O Mistério da Libélula não teve a repercussão esperada em sua passagem pelas salas de cinema, mas quando chegou às locadoras foi um grande sucesso aqui em casa, porque eu lembro de algumas vezes apresentar o filme para todo mundo porque eu queria presenciar a reação de cada um com a revelação final que o filme apresenta. Tanto que logo que eu pude eu comprei o DVD para ter na minha coleção. Na época eu consegui ele usado da locadora Videonorte. Tinha um selo dele na capa que eu consegui tirar, mas o selinho que tem no disco eu ainda deixo até hoje. E pode não ser um filme grandioso, mas eu gosto bastante dele pelo tom sensível em como o sobrenatural é tratado. E como na época também o desfecho dele foi uma grande surpresa pra mim, eu realmente não estava esperando. Tem algumas escolhas bem sutis do diretor que conseguem passar a evolução da jornada do Joe durante todo o filme. Como no começo, onde a câmera se movimenta de forma mais abrupta, né, tentando captar essa sensação de ansiedade e fuga dos problemas, dele se matando ali de trabalhar para tentar não pensar no que aconteceu com a esposa dele, e a calmaria e a estabilização também na imagem quando o Joe tá em casa, e a gente sente essa suavidade também ali nos closes e nos movimentos de câmera. E isso vai sendo trabalhado ali na jornada do Joe à medida que ele vai começando a acreditar mais nesses eventos inexplicáveis que estão acontecendo em volta dele, né? Ele começa a acreditar em coisas que antes ele não achava possível. E essas escolhas são confirmadas pelo próprio diretor em entrevistas que estão presentes no DVD, em que ele diz que as cenas na casa do Joe foram feitas para parecerem mais poéticas mesmo. Um fato curioso é que mesmo o filme não tendo sido um grande sucesso de bilheteria, já que custou 60 milhões de dólares e arrecadou por volta ali dos 52 milhões de dólares no mundo todo, ele ainda assim ganhou uma refilmagem no ano seguinte, uma produção indiana chamada Saya, com exatamente a mesma história, os dois médicos, o acidente e a mensagem que a esposa queria passar para o marido. O DVD de O Mistério da Libélula foi lançado aqui no Brasil pela Buena Vista, com um filme em widescreen, opção de dublagem em português e alguns extras bem interessantes, como making of, com várias cenas de bastidores, entrevistas, curiosidades, uma faixa de comentários em áudio e diversas cenas excluídas, dentre elas algumas sequências de sonho com aquele susto falso pra te pegar desprevenido, sabe? Envolvendo o protagonista, inclusive. Ainda bem que até algumas delas foram excluídas, porque senão o filme ia ficar ali uma sequência de sonho atrás da outra. É legal poder ver esse material que ficou de fora do corte final, mas assistindo às cenas você consegue entender por que elas foram cortadas. O segundo filme da lista de hoje é um que eu não consegui ver nos anos 2000, eu lembro dele na época da locadora e quando foi lançado, mas eu acabei não alugando, né? Eu acabei assistindo lá na época. Esse ano eu fiz uma lista de filmes desse período que eu queria ver e acabei encontrando um DVD dele bem barato, se eu me lembro bem foi R$8. Trata-se de Protegida por um Anjo, escrito e dirigido por Craig Rosenberg e lançado nos cinemas brasileiros em 4 de agosto de 2006. Protagonizado por Demi Moore, o longa trazia a história da escritora de sucesso Rachel Carlson, que perde seu filho pequeno após o mesmo morrer tragicamente afogado em um lago perto de sua casa. Alguns meses após o acidente, a Rachel viaja para um lugar isolado na tentativa de voltar a escrever e seguir com a sua vida. Mas mesmo longe de casa e dos seus problemas, as suas lembranças e traumas a seguem quando ela passa a ter visões fantasmagóricas de seu falecido filho. E o sobrenatural de Protegida por um Anjo não para por aí. A cidadezinha litorânea que a Rachel vai morar por alguns meses parece guardar terríveis segredos que irão abalar ainda mais o psicológico da escritora, colocando a vida dela em perigo. But are you really going to be okay out there, all by yourself? It's perfect. And there's not another house around for miles. Sun's waiting for you on the swings. No geral, é uma história bem legal de acompanhar, principalmente por conta de sua protagonista e das locações em que a história se passa, com as diversas cenas da rotina da Rachel nessa casa, no meio do nada, tentando escrever à noite seu próximo livro, passeando pelos arredores e tentando entender o que está acontecendo ali com ela. É um filme que consegue explorar bastante esse novo universo que a escritora adentra ao mudar completamente de cenário.
No caso, essa cidadezinha aí que eu falei. A gente conhece um pouco mais das pessoas que moram ali, a história do farol, que é um elemento bem importante aí na história do filme, enfim. Mesmo não tendo assistido por todos esses anos, eu consegui fugir de todos os spoilers, então foi tudo uma grande novidade. Funcionou como uma boa fuga para os anos 2000 e é um filme que vale a pena descobrir caso tenha passado batido por você também naquela época. Eu adoro histórias sobrenaturais, então era um filme que eu já imaginava que ia acabar curtindo, sabe? E que agonia toda a cena do começo do filme, quando ele te prepara para a morte do filho da escritora. É algo que você já imagina que vai acontecer, né? Porque você vai recebendo ali alguns sinais que algo de errado, algo ruim vai acontecer, mas enfim, você fica torcendo para que o final de toda aquela abertura seja diferente. É uma cena de abertura que te deixa ali com o coração na mão. O DVD brasileiro foi lançado pela Universal Pictures sem extras, com o filme em widescreen e com as opções de dublagem em português e espanhol. Curioso que o título em português, que é bem diferente do original, Half-Light, acaba meio que funcionando quase como um spoiler do filme. E dentre os países que o filme foi exibido nos cinemas, o longa arrecadou por volta de 4,5 milhões de dólares mundialmente, tendo sido lançado direto para o mercado de home video em alguns países. Aqui no Brasil, como eu comentei, ele foi sim exibido nos cinemas em 2006 e, segundo o site Box Office Mojo, arrecadou por aqui por volta ali dos 375 mil dólares. O terceiro filme da lista é um que eu consegui ver nos cinemas na época, A Última Profecia, longa que chegou nos cinemas brasileiros em 4 de outubro de 2002, com direção do Mark Pellington e que contava com Richard Gere e a Laura Linney à frente do elenco. Filme com o clássico baseado em fatos reais que deixava todo mundo tremendo na base naquela época. O filme traz a história do John Klein, aqui vivido pelo Richard Gere, um homem que perdeu recentemente sua esposa Mary em um acidente misterioso, em que ela estava dirigindo e perdeu o controle do carro após ter uma visão aterradora de uma criatura com olhos vermelhos. 2 anos após a morte da esposa, o John é atraído de forma inexplicável à cidade de Point Pleasant, onde conhece a policial Connie, vivida pela Laura Linney. Juntos, eles tentam entender por que diversas pessoas estão tendo as mesmas visões, fazendo até os mesmos desenhos e recebendo avisos de tragédias que estão para acontecer. Baseado no livro The Mothman Prophecies, de 1975, escrito por John Keel, um dos pontos chaves do roteiro de Richard Hatem são as visões sobrenaturais que os diversos personagens relatam e descrevem, envolvendo uma figura estranha e enigmática, algo como o Homem-Mariposa, que se identifica como Indrid Cold, e que ninguém consegue explicar exatamente o que é, mas que aparece com avisos premonitórios. Segundo o próprio diretor Mark Pellington, em entrevista presente no DVD lançado aqui pela Europa Filmes, sua intenção com o longa era trabalhar uma história de mistério, e não necessariamente fazer um filme de monstro super carregado de efeitos especiais. Ele queria construir ali uma história bem pé no chão que as pessoas pudessem acreditar. Então ele tenta aí contar essa história que aconteceu na década de 60 lá em Point Pleasant, nos Estados Unidos, e que envolviam aí experiências coletivas bizarras, e que tudo isso meio que parou, deu uma normalizada depois que aconteceu um terrível acidente envolvendo uma ponte, que é retratado no filme. E dentro dessa premissa, o Mark Pellington consegue criar diversos momentos extremamente sinistros, que a gente fica na dúvida se continua assistindo ou não de tão tenso. Eu lembro de ficar apavorado no cinema em algumas cenas desse filme, de colocar a mão no rosto, assim, sabe? De tão nervoso. Acho que de todos os filmes da lista de hoje, esse de longe é o mais macabro e que realmente dá medo, sabe? Fora que é daqueles filmes que você fica pensando muito tempo depois que assiste, teorizando, querendo descobrir mais sobre o fato real, sobre as coisas estranhas que aconteceram ali naquela cidade nos anos 60. Enfim, o filme termina com mais perguntas do que respostas, e isso não é uma coisa ruim, porque deixa ali aquele tom de mistério. Você tem uma sensação de entrega ali no terceiro ato, porque acontece ali uma coisa grandiosa, né? O terceiro ato é bem tenso desse filme, mas não espere também por respostas de todas as perguntas que são levantadas na história. E o mais legal é que o diretor consegue implantar a paranoia na gente também, porque a gente presencia coisas que o John não vê. Então esse jogo de brincar com o limite do que é realidade e ficção
cai sobre a gente também. Tem uma ligação por telefone fixo que acontece lá para quando o filme está se encaminhando para o terceiro ato, que é extremamente sinistra e desconfortável, porque você fica imaginando a cena que está acontecendo do outro lado da linha. Muita coisa é sugerida aqui, mas você termina o filme com aquela sensação de ter visto tudo. É uma sensação muito doida. Uma das minhas cenas preferidas exemplifica bem como o diretor brinca com a nossa percepção da realidade dentro do filme de forma sutil, quando o reflexo no espelho do personagem do Richard Gere fica fora de sincronia e não bate com os movimentos dele. E depois ainda, quando ele bate a mão ali na porta onde tem um espelho, surge uma figura monstruosa que você não sabe se realmente viu ou não. Bora aí relembrar essa cena que pra mim é um dos melhores momentos do filme. I don't care. You know, it may be my voice. It's not me. It is not me. Listen to me. I would swear in a court of law that that's your voice. Yeah, great, thanks. Levando em conta os 3 filmes da lista do vídeo de hoje, A Última Profecia foi o que se saiu melhor em sua trajetória nos cinemas, ainda que não tenha sido um grande sucesso. Com um orçamento estimado em 32 milhões de dólares, o longa arrecadou por volta dos 55 milhões no mundo todo, lembrando que foi lançado nos cinemas no mesmo ano que O Mistério da Libélula. E claro, nenhum dos 3 filmes da lista de hoje, levando em conta aí O Mistério da Libélula, Protegida por um Anjo e A Última Profecia, chegaram perto do fenômeno que foi O Sexto Sentido, mas são histórias que vale a pena reassistir ou mesmo conhecer caso você nunca tenha visto. Principalmente A Última Profecia, esse dá medo mesmo. Se você está procurando um filme aí que tem cenas assustadoras, que você vai ficar pensando depois, esse é o filme da lista que você não pode deixar de ver. I can stop this. Aqui no Brasil, A Última Profecia foi distribuído pela Europa Filmes. O DVD vem com um filme em 4x3, opção de dublagem em português e alguns extras como entrevistas, cenas de bastidores, making of e o trailer de cinema. E se não bastasse o filme ser super sinistro, o medo já começava pelo menu interativo principal, com uma parede com os desenhos macabros que aparecem no filme e uma mariposa voando pela tela. Os menus de alguns DVDs eram geniais nos anos 2000. Tinha todo um trabalho de animação para a experiência já começar antes mesmo de você dar play no filme. Mas e aí, já tinha assistido ou lembrava desses filmes sobrenaturais? Curte algum deles? Me conta aqui nos comentários e aproveita para deixar um like nesse vídeo se curtiu o conteúdo e se quer mais listas como essa com mais filmes sobrenaturais dessa época. Muito obrigado por ter assistido até aqui, se inscreve para receber os próximos vídeos e a gente se vê na próxima terça de Filmes Encontrados. Até lá!